No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro discursa nesta terça-feira na Assembleia Geral da ONU pela terceira vez no seu governo sobre desconfiança do mundo em relação à preservação ambiental e ameaças à democracia. Em novo aceno a apoiadores, Bolsonaro volta a enviar ao Congresso discussão de marco legal da internet, após devolução de medida provisória pelo Senado, dessa vez como projeto de lei. Governadores de 20 estados assinam carta desmentindo a afirmação de Bolsonaro de que ICMS seria responsável por alta do preço dos combustíveis. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 21 de setembro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Um dos momentos mais aguardados dessa semana se dá nesta terça-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro discursa para os demais chefes de Estado na reunião anual da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Essa ida aos Estados Unidos, que será a primeira aparição internacional do chefe do Executivo brasileiro, depois daqueles atos atentatórios do Dia da Independência, se dá em volta a uma série de dúvidas, mas com uma certeza. Bolsonaro é o único líder entre as 20 maiores economias do mundo que ainda não recebeu nenhuma das doses das vacinas contra a Covid-19, e por opção pessoal. No domingo, quando chegou ao país norte-americano, o presidente se viu obrigado a comer pizza na rua, porque todos os restaurantes de Nova York exigem o comprovante de imunização para seus frequentadores. Mais uma vergonha internacional que o Brasil passa nessa gestão do ex-capitão. A expectativa é que Bolsonaro fale sobre as conquistas, entre aspas, nos seus 1000 dias de governo, que serão completados no fim do mês. A grande questão é que o mundo pressiona o chefe de Estado brasileiro por um posicionamento contundente em relação à necessidade de redução do desmatamento das nossas florestas por conta, evidentemente, dos efeitos que as mudanças climáticas já provocam no mundo. Vamos aguardar para ver qual será o tom do discurso de Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Eu gostaria também de aproveitar para fazer a leitura da coluna do doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford, Celso Rocha de Barros, publicada no último domingo pelo jornal Folha de São Paulo, mas que vale a pena ser retomada, onde ele fala sobre as articulações dos partidos para abandonarem a polarização Lula-Bolsonaro nas eleições do ano que vem. O título da coluna é Terceira Via é difícil enquanto jantar de Temer se satisfizer com Bolsonaro. O debate sobre terceira via tem um problema de contagem de vias. A segunda via é o PT, que conseguiu vencer em 2002 após longo período na oposição. A via número 0 é Bolsonaro, que não quer ganhar eleições. Quer dar golpe de Estado para que a turma que tem dinheiro e armas volte a não precisar fazer concessões para quem não tem nenhum dos dois, como era antes da democracia. A maior parte dos candidatos da terceira via não está tentando construir uma nova via. Está tentando reconstruir a primeira, a direita que jogava o jogo da democracia e governou o Brasil nas primeiras décadas da nova república.
O que impede essa reconstrução é que boa parte da base social da direita, os empresários, os pastores, a classe média tradicional, ainda não desistiu completamente da via, digamos, 0,5. A turma acha o golpismo de Bolsonaro meio desnecessário. Mas todo mundo ali gostou da ideia de que dá para ganhar voto de pobre só com igreja, sem essas coisas de Bolsa Família, negros na universidade, etc. O maior sinal dessa virada, na minha lembrança, ocorreu logo depois do impeachment, quando Michel Temer e Gilmar Mendes mataram a possibilidade de novas eleições. Na época, o MBL postou em suas redes, abre aspas, nós não fizemos isso tudo para vocês votarem na Marina, fecha aspas. Marina Silva foi a candidata terceira via mais forte da história eleitoral brasileira. Ela, sim, tentou fazer uma integração de legados de PT e PSDB e reuniu uma aliança de dissidentes dos dois lados. Tinha muito mais direito de se reivindicar como candidata anticorrupção do que Jair Queiroz Bolsonaro jamais teve. Liderou as pesquisas presidenciais depois do impeachment, mas Marina vinha com concessões demais ao progressismo, meio ambiente, tributação progressiva, política social, e sem o PT no quadro disputando com a gente, pensou a burguesia brasileira, pra que isso tudo? A questão para a terceira via em 2022 é a seguinte: qual a proporção da base social da direita que, mesmo diante do desastre que foi o governo Bolsonaro, tem interesse em voltar a fazer concessões a quem não tem dinheiro nem armas? Até o momento, bem menos do que seria necessário para eleger um terceira via. O apoio a Bolsonaro entre empresários ainda é muito maior do que no resto da população. A atitude da elite brasileira diante de Bolsonaro é a da turma no jantar de Temer com Najinarras. Para quem continua ganhando dinheiro, o fascismo é até engraçado. Tudo isso ficou claro na passeata do dia 12, quando o jantar do Temer pareceu dizer ao MBL: nós não fazemos isso tudo para ter que voltar a fazer passeata com vocês. Nenhum dos partidos de direita, de qualquer matiz, investiu na manifestação. Os ricos que pagaram anúncio contra Dilma em toda a mídia em 2016 não pagaram dessa vez. A força sindical que mandava multidões para a Paulista em 2015 não foi. Aplaudo a direita que está tentando se organizar fora do fascismo. Aplaudo a iniciativa do MBL de convocar a manifestação. Mas deixo meu aviso aos jovens liberais que se animaram durante a crise do PT. A média da direita brasileira é isso aí, o jantar do Temer. É difícil organizar um movimento forte para lutar em campo aberto quando tanta gente do seu lado já se dá bem só com o jogo de bastidores. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação.
Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a professora de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Ana Garcia. Ana Garcia, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos do Faixa Livre. Sempre um prazer poder estar aqui discutindo com vocês. Obrigada pelo convite. Ana, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Ana, a falta de horizonte que está colocada no nosso país durante essa gestão do senhor Jair Bolsonaro torna-se cada dia mais latente, não só pelas ameaças que ele faz quase que diariamente às instituições, mas também pelas figuras que voltaram ao tabuleiro político do país para tentar colocar água nessa fervura, como Michel Temer, por exemplo. Aquela carta que o golpista escreveu para aliviar a pressão do Bolsonaro é algo que vai ficar nos anais da história política brasileira, mas também acabou demonstrando de maneira inequívoca quem comanda esse país. Eu tenho pedido aos nossos analistas, Ana, nos últimos dias, para que comentem as suas impressões a respeito do nosso quadro político, especialmente do 7 de setembro para cá, e com você não será diferente. Como é que você tem observado o cenário a partir daqueles atos do Dia da Independência, Ana? As articulações em torno desse meia-culpa do Jair Bolsonaro? Olha, Anderson, o que ficou evidente ali é uma enorme e talvez não solucionável fragmentação nas nossas elites, nas nossas classes dominantes, né? Porque se a gente observar o que veio aí dos últimos tempos, e aí talvez pegando como um momento importante aquela carta da Fiesp, né? Que foi, não foi... né, e gerou enfim, a briga com a Febraban, dos bancos públicos ligados ao Guedes, né, a carta que era para ser, enfim, uma carta de posição unificada, fragmentou ainda mais, né, aparentemente as nossas burguesias, lançou uma outra carta que, ao meu ver, foi um elemento importante nesse tabuleiro, que é a expressão da fragmentação também no setor do agronegócio, que já vinha sendo fragmentado, mas a carta da ABAG deixou também mais evidente, né? Então, se a gente tomar como exemplo, né, como expressão, esses dois instrumentos, essas cartas que viriam, né, que vieram das nossos setores organizados do empresariado, né? Isso demonstra uma enorme fragmentação, uma tentativa frustrada, tanto que não avança do campo, né, do empresariado, né, de dizer: Bolsonaro, se você fizer as reformas, se você fizer as privatizações, se você se comportar direitinho, né, fechar a boca, parar de falar besteira e fazer o que deveria ser feito, né, entregar algo, que é a linguagem que eles normalmente usam, a gente pode seguir te apoiando, né? Só que você não está fazendo, está aqui um chamado, né? Está aqui uma chamada de atenção. E, por outro lado, Bolsonaro tentando resgatar e manter viva a sua base, tanto a sua base de apoio social, né, que ele mantém viva aí através das fake news e de outros instrumentos, essa tentativa também sistemática dele de não, né, impedir qualquer tipo de controle, né, das fake news, mas também o campo dos militares e das polícias. E eu achei que o 7 de setembro foi importante para mostrar isso. Ele não está
com esta força a ponto, né, de unificar as Forças Armadas, né, que estão também em fragmentação interna, para uma eventual ruptura, né, das instituições, um eventual golpe, e nem as polícias, que são a sua base mais ativa, né, principalmente aqui no Rio de Janeiro, como a gente sabe. Não houve motim, não houve revolta policial contra governadores. Então, esse 7 de setembro revelou essa, né, que não é novidade para ninguém, essa confusão, essa fragmentação. E o processo que culmina no 7 de setembro mostrou com muita clareza essa fragmentação nas nossas classes dominantes, no nosso empresariado. Esse empresariado ele não está calado, isso eu acho que é um ponto importante, ele se manifesta de forma fragmentada, com expectativas de conseguir, né, domar de alguma forma Bolsonaro, na ausência de um nome que possa substituí-lo com força política. E de outro lado, né, o que seria a base, né, importante para o próprio Bolsonaro, que são os militares e os policiais, esses, por sua vez, não demonstraram força suficiente, ou ao menos não agora, né, para uma ruptura da ordem completa. Então, Bolsonaro não sai exatamente fraco, ele resgata, né, ele tenta se reerguer ali com o Temer. Ele, evidentemente, isso é um recuo ridículo, né? Evidentemente, ele vai continuar fazendo exatamente o que ele já mostrou que vai fazer e que segue fazendo, né? Só realmente preocupado com sua reeleição, né, e com a proteção dos seus setores. Mas o que está claro é que não seria simples, né, uma ruptura. Ele não tem a força que ele tentou angariar aí nesse 7 de setembro, e agora coloca-se mais urgente do que nunca que a esquerda construa a sua alternativa para realmente conseguir tirá-lo daí. Agora, Ana, esse recuo do Jair Bolsonaro simboliza o quê, na sua opinião? É só uma ação estratégica para voltar à carga nas próximas semanas? Ele percebeu que o cerco se fechou de vez e vai moderar o discurso, especialmente em relação a esses inquéritos contra os seus filhos? Eu acho que sim. Olha, a gente brinca, né? O pessoal fala, Bolsonaro é um idiota. Eu acho que ele é tudo menos isso, né? Ele tem muita sagacidade política, né? Ele percebeu que ele não teve a força que ele queria ter no 7 de setembro. As bases dele não estiveram lá. E o mais curioso, e isso eu acho importante a gente entender, né, é que Bolsonaro e bolsonarismo são coisas diferentes, né? A greve dos caminhoneiros, o fechamento das estradas, a ameaça que essa parte do setor dos caminhoneiros fez, foi algo que tentou salvá-lo. Por quê? Porque os policiais não fizeram motim, porque os militares não foram em massa para apoiá-lo, né? E aí ele teve que, né, lidar com os caminhoneiros fechando estradas, o que evidentemente, né, só teria força para um golpe de Estado se ele tivesse as demais forças ao seu lado. Você imagina um cenário como esse, caminhoneiros fechando estradas, policiais e militares nas ruas. Fechava o cerco do Brasil, né? Isso não aconteceu. E é muito importante porque Bolsonaro percebe que ele teve que recuar. Então a gente não está lidando com um idiota, muito pelo contrário. E é evidente que ele vai voltar com tudo, ele está reorganizando o seu terreno, vendo, né, que precisava recuar, vendo que as burguesias estão fragmentadas, que as burguesias brasileiras não querem o caos, não é? E ele precisa arrumar esse terreno. Aquela ideia de que haveria o apoio dos oficiais das Forças Armadas aos atos do bolsonarismo acabou não se concretizando, Ana. Aliás, parece que a ala militar desapareceu depois daquelas manifestações de cunho golpista do ex-capitão, você não acha? Os generais Braga Neto, Augusto Heleno, que toda hora apareciam para falar algum absurdo, estão calados desde esse episódio. O que houve com essa turma, Ana? Será que foi constrangimento por conta das ameaças do chefe do executivo?
Pois é uma grande questão essa, porque a gente quer ver as coisas com clareza e de repente tudo se embaralha novamente, né? A ideia de uma suposta ala militar, né? Os militares, pelo que eu venho acompanhando, também não sou a principal estudiosa desse tema, mas pude acompanhar um pouco pelos colegas em relações internacionais, é, eles estão completamente fragmentados, né? Eles não estão com toda a força por trás de Bolsonaro, né? E aqueles que se expressavam mais publicamente, eles também, né, têm hoje recuado, né? É um grande espera para ver, né? É um grande espera para ver, porque ninguém quer colocar sua mão no fogo para uma situação de total risco político, né? Então, a gente agora vai ter que observar como é que os militares vão se comportar para finalizar, né, um ano ainda de pandemia e iniciar o ano que vem com um ano eleitoral. É como se a gente nunca tivesse terminado, né, a eleição de 2018. É como se a gente não tivesse podido dormir desde então. E, ao meu ver, né, os militares vão continuar, a minha impressão ao menos é essa, né? Não querendo colocar a corporação em risco, né, não querendo se queimar, né, se queimar a sua imagem, né, ao menos, né, os escalões mais altos, diante desse risco político e dessa crise, né, que Bolsonaro sistematicamente gera. Mas isso não quer dizer que estão fora também totalmente do seu apoio. Então, acho que agora eles estão num grande esperar para ver e se posicionarem de forma menos arriscada. A alta burguesia, Ana, ainda que digam que ela esteja se descolando do Bolsonaro, não dá para acreditar muito nessa análise. Haja vista o que tivemos naquele encontro do Michel Temer com uma série de empresários, depois da fatídica carta que o ex-presidente escreveu para acalmar os ânimos. É muito evidente que o ex-capitão foi ridicularizado naquele encontro, mas isso se deu, na impressão que eu tenho, apenas no sentido de mostrar que o chefe do executivo está nas mãos dessa turma e segue no Planalto porque atende aos interesses deles. Qual é a análise que você faz, Ana, dessa relação do pessoal do topo da pirâmide com o Jair Bolsonaro? Mesmo que haja uma divisão, esse descolamento é significativo ao ponto de ameaçar o mandato do presidente? Pois é, Anderson, aquela cena me causou profunda tristeza, né? Pensar no Brasil com aquela, né, mesa de homens rindo, né, de uma piada sem graça, né? O Brasil afundando, né? O Brasil se deteriorando. A sensação é que aquela foi uma risada sobre as nossas cabeças, né? Dos 500 mil mortos que nós temos. Triste, lamentável, né? Essa burguesia ou esses setores da burguesia não terem, né, uma mínima postura, né, enquadrada num país do tamanho do Brasil. Mas, dito isso, volto então àquele ponto que eu já havia levantado, o que eu acho que é o grande quebra-cabeça que nós temos, né? Nós tivemos a carta da Fiesp disputada, né? Os bancos disputando, e você vai ter os bancos nacionais privados, né? O Itaú, o Bradesco, apoiando aquela carta, né? São inclusive bancos que ganharam muitíssimo durante os anos do PT no governo, muitíssimo, né? Como nós todos sabemos, né? E os bancos públicos agora nas mãos do Guedes, recuando, né? Aquela situação toda, né? E a gente vê, por outro lado, o agronegócio agora também, né? Já expressando mais publicamente a sua fragmentação. Né? Lembrando que já estava bastante fragmentado, né? Os setores próximos da Cátia Abreu, né? Não se entendem por conta da proximidade da Cátia Abreu com Dilma e com os governos do PT, com outros, né? Outros setores, outras entidades privadas, né? Do agro, mais ligadas aí às milícias rurais, né? A setores mais retrógrados, né? Mais violentos, né? Mas agora se expressou naquela carta da ABAG, né? Eu quero notar, é muito curioso, né, que, na verdade, o agronegócio é uma grande pedra no sapato, porque
o agronegócio depende fundamentalmente da China, né? 70% das suas vendas vão para a China, né? E sendo ele o setor que puxa hoje a balança comercial brasileira, né? Então, né, Bolsonaro se comportou, né, em grande medida, de forma avessa aos interesses do agronegócio na sua hostilidade à China ao longo desse período. Então, você vai acirrando também essas contradições, né? E, mais uma curiosidade, né? A crise que nós vivemos naqueles dias foi em meio à cúpula dos países dos BRICS. Né? Bolsonaro teve uma participação completamente inexpressiva, né? Estava naquele momento tentando negociar com os caminhoneiros que paravam as estradas, né? Em seu apoio e contra o STF, uma situação absurda como aquela. Né? Então, Bolsonaro participou muito rapidamente daquela cúpula com chefes de Estado do tamanho, né, da China, ou da Rússia, ou da Índia, né, que já foram tão estratégicos para o Brasil, e participou de uma forma muito inexpressiva, né, e correu de volta para tentar, né, apaziguar, né, ou tentar conter aquilo que ele inflou, né, que foi aí a atmosfera, né, de revolta em alguns setores que o apoiam. Ana, eu acho que não há divergências em relação ao papel do Legislativo neste cenário. O Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco vão passando pano para os arroubos do bolsonarismo, falam em comprometimento com a democracia, em pacificação, mas está na cara que eles seguirão abraçados ao ex-capitão até o fim, até porque falta pouco mais de um ano para o fim do mandato. Agora, e o Judiciário? Os ministros do Supremo reagiram àquele discurso ameaçador do Bolsonaro do 7 de setembro, só que o presidente da corte, Luiz Fux, esteve depois reunido em clima bastante amistoso com uma série de empresários em um jantar, muitos deles apoiadores do Jair Bolsonaro, Ana. Claro, não é? O Supremo nunca foi um campo, né, de oposição de governo efetivamente, né? O papel politizador que a Corte tem exercido já há muito tempo, não é de hoje, ao contrário, foi toda a perseguição ao Lula e etc., né, é muito ruim de forma geral. Né? A gente não deve aplaudir essa grande contradição que a gente vive hoje, né? Dada aí a fragilidade que nós temos vivido no campo social, apesar das contínuas lutas, muito importante a gente ressaltar isso, senão parece que não há luta, e há muita luta acontecendo nas cidades, no campo, nos territórios, né? Mas em termos das instituições, né, hoje a gente precisa contar muito contraditoriamente com o judiciário, que é a grande elite, né, quase aristocrática de um funcionalismo público que nunca foi, né, nunca deveria ser, né, a grande instituição de oposição a Bolsonaro. A oposição de Bolsonaro devia estar nas ruas, né, nos partidos fortes de esquerda e no campo social, mas infelizmente hoje o que nós temos visto é essa politização, né, muito grande sendo feita pelo Judiciário e pela Corte Suprema. O problema é que enquanto os atores da institucionalidade seguem fazendo vista grossa, não só para esse discurso autoritário do Jair Bolsonaro, mas também para todos os retrocessos que estão colocados, a situação do povo brasileiro só se desgasta. Saiu a informação na última semana, através de um estudo da consultoria iDados, de que mais de 30 milhões de brasileiros recebem até um salário mínimo como renda do seu trabalho, o que representa até R$ 1.100 por mês. É o maior índice desde 2012, Ana. Temos mais de 14 milhões de brasileiros desempregados, mais de 35 milhões na informalidade, tudo isso em um cenário de inflação crescente, crise hídrica, crise energética, e o Bolsonaro só pensa na sua reeleição em 2022, aumentando imposto para inflar o Bolsa Família nos próximos meses. Não há um projeto para o país, Ana, tampouco interesse em se discutir as questões mais urgentes para a nossa população. O debate se dá em torno apenas da manutenção de mandatos e privilégios.
Anderson, nós temos dito, né, eu e outros colegas, que essa é a verdadeira polarização, né? A verdadeira polarização é a polarização de classes, né? Não é essa polarização, né, que ocorre como se fossem, né, espectros aí opostos de partidos políticos, né, ou aí de ideologias, né? Essa é uma falsa polarização, uma polarização falsificada que não entra no cerne, né, de onde verdadeiramente se encontra a polarização, que é a polarização nas classes sociais. Porque se a gente tem um Brasil cada vez mais miserável, cada vez mais jogado na linha da miséria e da pobreza, como nós temos visto, né, as situações brutais, né, das pessoas não terem com que cozinhar, mesmo que consigam alimento, né, um retrocesso tamanho desse, de ver pessoas, né, em situações tão vulneráveis em termos de alimentação, em termos de moradia, né, em termos de possibilidade de emprego, né, as pessoas se colocando à disposição de fazer, né, esses tipos de trabalho, como os entregadores de aplicativos, sem qualquer direito, trabalhando 12 horas por dia. A gente tem do outro lado, né, um conjunto de brasileiros que são poucos, cada vez mais ricos, né? Durante o ano da pandemia, tá, nós tivemos 20 brasileiros novos ingressando na lista da Ford dos bilionários. Novos brasileiros. Essa é a polarização, né? É uma crescente exclusão do mercado de trabalho para as mulheres, né, na América Latina como um todo e no Brasil em particular, né, o impacto da pandemia, o impacto da crise econômica, né, sobre mulheres negras é gigantesco, não é? E a nossa classe dominante, evidentemente, não tem aí qualquer compromisso com o povo brasileiro, né, qualquer compromisso que se valha, né? E Bolsonaro menos ainda, né? Menos ainda. Bolsonaro, evidentemente, tem uma preocupação, que é a sua família, por isso são mafiosos, não é assim, é um estilo, né, de política que se preocupa com os filhos, né, porque aí várias acusações de envolvimentos, né, aqui do Rio de Janeiro a gente conhece bem, né, e com a sua reeleição no ano que vem, né? É muito triste tamanha insensibilidade, tamanho descompromisso com o povo brasileiro. E as oposições ao ex-capitão, Ana? Aquela turma que aposta em uma terceira via, a polarização Lula-Bolsonaro, tem se articulado de maneira muito intensa nos últimos tempos. Tanto que, depois daqueles atos fracassados da turma que apoiou o impeachment da Dilma Rousseff, inflados pelo PDT e pelo PCdoB, surgiu a notícia de que o José Luiz da Atena poderia se filiar ao partido do Ciro Gomes para ser vice dele na chapa presidencial. Eu te confesso que não estou entendendo mais nada, Ana. Vale tudo para furar essa bolha do petismo e do bolsonarismo no Brasil? Olha, Anderson, é a expressão dessa grande confusão, né, que a gente vive. Eu estou me lembrando, essa situação atual nossa me remete àquelas candidaturas, né, doidas que apareceram lá atrás, naquela eleição de 89, em que tudo era possível, né? Então apareceu Silvio Santos, candidato, apareceu fulano de tal, de rádio, as figuras mais estranhas, apareceu aquele Enéas, né, aquele protofascista sem nenhuma expressão, apareceu de tudo naquela eleição de 89, né? Não sei se você tem lembranças ou imagens dessa época, mas hoje me remete um pouco àquilo, né? Como está tudo em aberto, né? E a gente não tem aí uma liderança que consiga liderar efetivamente a saída dessa crise, tudo é possível, né? E a situação mais complicada que a gente tem é que, de fato, se quisermos ter força para conseguir o impeachment de Bolsonaro, nós vamos ter que ir para a rua com todos aqueles com quem a gente não gostaria de ir, né? É claro que a gente não vai liderado por eles, esse foi o problema do 12, né? Mas é óbvio que se a gente fosse precisar mesmo ir para a rua pelo impeachment, a gente vai ter que ir com essas figuras que não são necessariamente do nosso campo, muito pelo contrário, né? Essa grande confusão política que a gente está vivendo, né, com uma esquerda que também ainda
né, não superou o lulismo, que ainda tem em Lula a sua principal liderança, e que, né, por enquanto ao menos, ainda não conseguiu, né, construir a partir, né, desses processos políticos, né, novas lideranças que tenham capacidade de efetivamente, né, ganhar uma eleição de um porte nacional. No caso das esquerdas, Ana, o quadro não é muito diferente. Nós só vemos essa exaltação em torno do nome do Lula, mas a discussão de um projeto que coloque o trabalhador no centro do debate, no sentido de tirar o país do atoleiro e combater o avanço do ultraliberalismo, não existe. Quando é que nós vamos sair do personalismo, Ana, e falar sobre o que realmente interessa, que é a superação dessa quadra de retrocessos? A questão principal é que, né, uma liderança de esquerda, ela não nasce, nem pode nascer, né, de um escritório, de uma universidade, de uma sala. Ela nasce do processo social, do processo popular. Né? Então, Lula é resultado histórico das grandes greves do ABC. Né? Lula e o PT são resultados históricos de um processo político de grande envergadura no Brasil. Né, e que, como a gente sabe, né, foi parte da redemocratização, foi parte também, né, da construção de outros instrumentos políticos não partidários, como sindicatos, movimentos sociais, né, e esse é um processo histórico que demorou muito tempo, né, e agora a gente tem que passar por um novo processo histórico que resulte em novos partidos, que resulte em uma nova liderança. Né? E, de fato, é difícil para nós que, né, fizemos uma posição à esquerda, né, cobrando, né, uma posição mais à esquerda dos governos do PT, né, denunciando, por exemplo, né, grandes violações de direitos humanos, né, por megaprojetos, a TK-CSA no Rio, apoiado por Lula na época, e Sérgio Cabral, o projeto de Belo Monte, né, impulsionado pelo governo Dilma, e tantos outros, né? Nós que fizemos um debate crítico e democrático importante sobre, né, o BNDES, né, e ao apoio a empresas brasileiras que, né, levaram a mais concentração de capital, levaram também a expropriações no Brasil e no exterior, também levaram, né, a violações de direitos humanos, a Odebrecht, Vale, Petrobras em outros países. Nós que fizemos um debate crítico e trouxemos à tona essa discussão, né, agora precisamos, né, por nossa vez também, né, encarar a ausência, né, de uma outra liderança que não Lula, né, que hoje é o único realmente apto a disputar de forma séria, né, com chances reais, né, uma eleição nacional. Mas a minha visão é que nós vamos ter que lidar com o Lula ainda mais compromissado com o mercado financeiro, ainda mais moderado, ainda mais fazendo novos compromissos com setores das nossas burguesias, para conseguir efetivamente ganhar, né? Talvez Lula vai precisar se botar ainda mais como ele sim um candidato da terceira via por ser mais moderado, né? Que possa efetivamente fazer frente a Bolsonaro. Então, não virá um Lula mais à esquerda, como alguns setores esperam, muito pelo contrário, acho essa uma expectativa completamente errada. Só que agora, né, o que mais é importante é conseguir tirar Bolsonaro do poder. Qualquer um que possa vir para conseguir tirá-lo do poder é importante, né? Portanto, é essa estratégia que a gente tem que pensar no longo prazo. Falando em esquerdas, Ana, e para finalizar, nós tivemos lá na Câmara uma sinalização que muito nos preocupou, que foi essa aprovação em comissão especial de um projeto de lei do então deputado Jair Bolsonaro sobre ações de combate ao terrorismo no país, mas que na verdade é um instrumento de perseguição aos movimentos sociais, criaria uma espécie de polícia secreta do bolsonarismo. Chama a atenção que os parlamentares tenham levado à frente esse debate, Ana. Em um momento tão difícil como esse que nós atravessamos, de tantos retrocessos, como é que você analisa o debate em torno desse projeto que criminaliza a esquerda sob o argumento de combater um suposto terrorismo existente no país?
Esse é um projeto que ele vem junto com outras medidas que não estão diretamente conectadas, mas que fortalecem, né, as forças policiais. Por exemplo, aquela medida que facilita o crédito para policiais, por exemplo, para financiarem suas casas, né? São medidas que vêm a fortalecer esses setores que são base, né, também para Bolsonaro, né? Principalmente aí as polícias, um fortalecimento desse Estado repressor. E é curioso, né? Enfim, é triste ver como é que o combate ao chamado, né, terrorismo ele pode vir de diferentes formas, né? Não vamos esquecer que a Dilma, né, sancionou aquela GLO no período da Copa do Mundo, né? A garantia da lei e da ordem. Então não vem apenas de agora, né? Essas são tentativas também anteriores e que foram feitas ainda durante os governos do PT. E enfim, é realmente absurdo, né? Um tema desses agora, com tantos outros problemas, os parlamentares embarcarem nessa, quer dizer, como se não houvesse outras questões. E o que me parece importante é que isso mobiliza o conservadorismo, né? No seio da nossa sociedade, porque isso entra também como crime organizado, todo esse aparato policial e repressor que é armado para isso, né? Então esse é o tipo de iniciativa que atende efetivamente o setor das polícias, esse Estado repressor, e mexe com esse sentimento profundo e arraigado na nossa sociedade. Não precisa ser bolsonarista para a gente escutar, né, isso, as pessoas, né, contra o crime, contra o assalto, contra o tráfico, né, apoiando medidas policiais que são medidas extremamente violentas contra a população favelada, né? Então esse tipo de lei que está sendo revivida aí nesse momento absurdo, né, reativa, né, esse tipo de apoiador. Ana, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço. Eu que agradeço, Anderson, Celeste, um abraço a todos. Fiquem bem, se cuidem, muita saúde e vamos à luta. Conversamos aqui com a professora de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Ana Garcia. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.fb.com.br.
www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Eu quero aproveitar que os nossos entrevistados foram econômicos nas palavras hoje para retomar a leitura dos recados que vocês, ouvintes, nos encaminham aqui pelas nossas redes sociais, pelo nosso site, pelo nosso e-mail. Como sempre, eu tenho muitos recados ainda acumulados aqui nas minhas mãos, então eu vou tentar adiantar aqui a leitura deles. Olha só, pelo nosso Facebook, o Jorge Pérez nos elogia, que ele diz: faixa livre é indispensável, vamos mantê-lo, nossa contribuição é fundamental. Um pequeno valor para um grande retorno de informação honesta. Jorge Pérez, muito obrigado pelo teu recado, pela tua audiência. Você que já é um ouvinte histórico nosso aqui no programa, eu te agradeço demais essa tua mensagem e também a tua contribuição para nós aqui no Faixa Livre, tá bom? Muito obrigado, tá bom? Um abraço para você. Ó, já a Denise Márcia Carneiro, pelo nosso site, mandou um bom dia aqui, ó, dizendo o seguinte: Maria Lúcia Fatorelli, fundamental. É verdade, Denise, a Maria Lúcia Fatorelli, a nossa economista, é realmente fundamental aqui para a discussão dessas questões relativas à auditoria da dívida pública. Muito obrigado aí pelo teu recado, tá bom, Denise? Já o Alfredo Teixeira diz: vamos faixa por mais Tereza Sopenha. Tá aí o recado do Alfredo exaltando a professora Tereza Sopenha, cubana, que falou conosco a respeito da crise que havia lá no país, aquelas manifestações que nós tivemos recentemente. Muito obrigado, tá bom, Alfredo? Já o perfil Ojuara do YouTube nos manda um bom dia. Bom dia para você também, Ojuara. Espero que você esteja nos ouvindo hoje. Já o Ricardo Santos, também pelo YouTube, diz aqui: professor João Roberto, sempre excelente nas ponderações. Gratidão ao Faixa Livre. Que bom, Ricardo, que bom que você gostou da entrevista que nós fizemos com o professor da Universidade Federal de São Carlos, João Roberto Martins Filho. Eu vou passar o teu recado aqui às mãos dele, tá bom, Ricardo? Eu te agradeço a mensagem. Também pelo YouTube, o Ivan Antero Gomes dos Santos. Bom dia para todos do programa Faixa Livre e equipe, de Niterói, Fonseca, Rio de Janeiro. Um abraço a todos. Um abraço a você também, Ivan. Obrigado aí pela tua audiência. Já o Josué Ramos, também pelo YouTube, diz: concordo com o Nildo. Qualquer presidente que conte com o Congresso ou com uma nova burguesia pode avançar mesmo uma reforma tributária mínima. Só com o povo nas ruas, plebiscitos e referendos a coisa muda. Precisa colocar o povo na jogada e parar com essa... Ele usa aqui um termo que eu não posso dizer aqui para vocês. E parar com essa zorra de salvadores da pátria. Tá aí o Josué Ramos irritado aí com os rumos da nossa política, e com razão, Josué. A grande questão, Josué, é que infelizmente a nossa esquerda não consegue colocar o povo na rua para tratar das questões de fato importantes do nosso país. Essa questão da reforma tributária já está colocada há anos no nosso Brasil, não é, Josué? E nada se faz. Nem nos governos do Partido dos Trabalhadores foi feito algo a respeito. Ninguém fala em tributação das grandes fortunas da maneira como deveria ser feita, também da tributação das heranças, né, Josué? Infelizmente, a nossa carga tributária para os trabalhadores da base da pirâmide é pesadíssima. Enquanto isso, aquela turma lá do topo da pirâmide continua se esbaldando com todas as benesses que o Estado oferece, não é, meu amigo? Povo na rua, Josué, você tem toda a razão. É isso que a gente tem de cobrar e cobramos sempre aqui no Faixa Livre. Muito obrigado aí pelo teu recado, tá bom, meu amigo? Também pelo YouTube, o Carlos José. Por que em Santa Catarina o pessoal não é forte? Nesse estado não é o berço da dita Revolução Brasileira? Olha só, Carlos, eu prometo que eu faço essa pergunta ao professor Nildo Ouriço a próxima vez que ele estiver conosco aqui no programa, tá bom? Eu realmente não sei te dizer o motivo pelo qual o partido não é forte lá em Santa Catarina. Para te falar a verdade, eu nem sei o espaço que o pessoal ocupa no cenário político lá em Santa Catarina, mas eu prometo para você que da próxima vez que o Nildo estiver aqui conosco, eu faço esse questionamento para ele, tá bom, Carlos? Muito obrigado aí pelo teu recado. E ele volta aqui a participar, dizendo o seguinte, ó: gosto da simplificação do apresentador. Tudo que vem dos Estados Unidos é do mal e o que vem da China é do bem. Então, Carlos, em nenhum momento eu disse que o que vem dos Estados Unidos é do mal e o que vem da China é do bem. Mas é fato que nós temos de olhar com muito cuidado a respeito do que os estadunidenses falam e pregam. Nós sabemos bem os interesses que estão por trás dos discursos lá dos norte-americanos, né, meu amigo? Infelizmente, nós temos de ter um pé atrás em relação a tudo que esse pessoal diz, né, meu amigo? Te agradeço demais, Carlos, o teu comentário mais uma vez. Olha só, o José Rodrigues, pelo YouTube, ele diz aqui o seguinte: pode ser que quando a esquerda liberal acordar, o povo organizado não precisará mais dela.
Agora, quando questões tão importantes são abordadas como revolução, o povo organizado nas ruas, etc., é sinal que existe alguma coisa gestando no interior do sistema. O professor Nildo se coloca na vanguarda dessas ideias, chamando a esquerda para o debate, mas ela se nega. Não tem como não discutir a crise econômica e política do capitalismo. Como já alertou o Putin para o Biden, o mundo já sofreu um câmbio. Muito obrigado aí pelo teu recado, tá bom, José? Os elogios que você faz aqui ao Nildo Ourix com toda razão. O professor lá da Universidade Federal de Santa Catarina traz uma série de temas fundamentais para o debate que nossa esquerda se recusa a colocar na pauta, não é, meu amigo? Te agradeço demais o seu recado. A Luzia Mercedes Gomes, pelo YouTube, diz aqui o seguinte: acho que não é o momento de a esquerda atacar a esquerda. Nildo Ourix mencionar mensalão, que todos sabemos que foi uma fraude. Talvez ali a origem do esquema da Lava Jato não é um avanço. Devemos ter muito cuidado com isso, já que a Polícia Federal não encontrou nada contra o Lula e ele tem sido absolvido em todos os processos. O fato dos governos Lula não terem se aproximado de um governo puramente de esquerda não nos dá o direito de sair por aí legitimando golpes contra a esquerda. Afinal, Lula, mesmo não sendo um socialista, representa a esquerda no país. Excetuando esses ataques à esquerda, concordo com ele e Nildo. Tá aí o recado da Luzia. Muito obrigado pela tua mensagem, Luzia. Eu acho muito importante você tocar nesse assunto, porque apesar de não ser o momento de nós atacarmos a esquerda, estarmos aqui em disputa no nosso campo, a grande questão é que é muito necessário que nós coloquemos todas as contradições que são inerentes aqui ao campo progressista, não é, Luzia? Eu entendo a crítica que você faz ao discurso do Nildo Ourix, mas de toda forma, esse é um debate que precisa ser colocado. Todas as questões aí em torno da nossa esquerda liberal. Te agradeço demais, Luzia, mais uma vez o comentário e a sua audiência também. O Pablo Lopes: a melhor forma de ajudar a Revolução Cubana é fazer uma revolução brasileira. Tá certo, Pablo, a gente concorda aqui com a tua mensagem. Muito obrigado, hein? Te agradeço demais aí a tua audiência. O Alfredo Teixeira: vamos faixa, salve meu presidente Nildo Ourix. Obrigado, Alfredo, eu mando esse recado aqui pro Nildo no teu nome, tá bom? Já a Marisa Biel diz o seguinte: concordo com o Nildo. Novo regime político só com referendo popular. E o presidencialismo vai ganhar novamente. Poderia falar mais sobre a ideia que anda circulando da nova Constituição. Então, Marisa, eu vou colocar na pauta da próxima entrevista com o Nildo esse tema aqui que você levantou da nova Constituição, tá bom? Muito obrigado aí pelo teu recado, hein? Já no Facebook, a Nívia Oliveira de Almeida lamenta aqui a perda que nós tivemos do professor Roberto Romano. Aliás, ela não é a única, né? Uma série de ouvintes aqui fizeram comentários a respeito do passamento do professor Roberto Romano, lá da Universidade de Campinas. Eu vou citar aqui o nome de alguns ouvintes que fizeram essa lembrança. Ó. O Rafael Fortes, a Estela Lula Carmin, a Cris Gomes, a Gleice Nogueira, o Sérgio Torres, o Alexandra, o Carlos Rodrigues, o Newton Holanda, a Carol Coutinho, também o Rubens Miranda, a Janete, a Roseli Maria Guimarães. Todos esses ouvintes deixaram suas mensagens aqui, lamentando a enorme perda do professor Roberto Romano, que se deu no final do mês de julho por conta dessa Covid-19. Eu agradeço demais a todas as mensagens que vocês enviaram e eu prometo enviar todas essas manifestações aqui para os familiares do professor. Muito obrigado a todos vocês, ouvintes. Bom, já a Miriam Milner nos manda um bom dia aqui, ó. Bom dia a todos. Fora protofascista e sua quadrilha. Obrigado aí pelo teu recado, tá bom, Miriam? Já o Maurício, lá de São João do Meriti, ele diz o seguinte pelo Facebook. Bom dia, Anderson, Celeste e Natália. Vocês podem divulgar a lista de suplentes dos senadores eleitos desse país? Porque nós precisamos saber que, quando votamos neles, também estamos votando no pai, na mãe, no tio, na tia, no cachorro, no papagaio e etc. Olha, definitivamente o Brasil não é um país sério. Abraços. Obrigado aí pelo teu recado, Maurício. Olha só, Maurício, a lista de suplentes aqui do Senado é enorme, hein? Mas eu prometo para você que nos próximos dias a gente vai trazer aqui essa lista com todos os suplentes de senadores. Muito obrigado a você, tá bom, Maurício? Olha só, agora o Moisés Lima, pelo YouTube, diz o seguinte. Bom dia, família Faixa Livre. Muito boa a entrevista do jornalista Henrique Acker. Esse prefeito do Rio deveria concluir as obras deixadas por ele da última administração e parar de prometer mais obras que certamente ele não fará, apenas para agradar aqueles que o reconduziram à prefeitura, como deixou claro na entrevista o senhor Henrique Acker. Um abraço a todos.
Um abraço a você também, Moisés. Eu passo aqui o teu recado às mãos do Henrique. Eu te agradeço demais a tua mensagem, tá bom? E lembrando que todos os ouvintes que queiram entrar em contato conosco aqui no programa podem enviar as suas mensagens pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br, pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br, pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, ou pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o coordenador do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa Brasileira no curso de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Paulo Velasco. Paulo Velasco, bom dia. Salve, meu caro Anderson, para mim é sempre um prazer conversar com vocês, com os ouvintes aí do Faixa Livre. Paulo, muito obrigado por mais uma vez você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Paulo, um tema que tomou conta do noticiário internacional nos últimos dias foi esse pacto histórico anunciado por Estados Unidos, Austrália e Reino Unido em uma tentativa de conter o avanço da China nas áreas militar e tecnológica, especialmente na região do Indo-Pacífico, que inclui os oceanos Índico e Pacífico. O acordo, denominado de AUKUS, promoverá o compartilhamento de avançadas tecnologias para a defesa militar e facilitará a troca de informações e conhecimento sobre inteligência artificial, cibernética, sistemas subaquáticos e capacidades ofensivas a longo alcance. É evidente que essa articulação militar provocou muita polêmica, Paulo, com reações não só dos chineses, mas também de outros atores no cenário geopolítico, dos quais vamos falar mais à frente. Mas primeiro, Paulo, como é que você observa esse acordo entre Estados Unidos, Austrália e Reino Unido para frear o desenvolvimento militar da China? Bom, podemos naturalmente observar esse acordo como mais uma iniciativa norte-americana para tentar justamente conter a influência e a projeção de poder da China, tanto no contexto ali da Ásia-Pacífico, né, quanto no Oceano Índico, né? Então a Austrália tem, evidentemente, né, um peso geopolítico estratégico muito singular, né, pela posição do seu território, e um aliado tradicional dos Estados Unidos, né, um país com quem eles convergem já do ponto de vista estratégico militar. Já nos últimos tempos, né, percebia assim, um estreitamento das relações entre Estados Unidos e Austrália, Japão e Índia, né, bem antes desse acordo envolvendo o Reino Unido. Já havia uma convergência de forças importante, né, no âmbito do chamado Quad, né, justamente com esses 4 atores, né, Estados Unidos, Austrália, Japão e Índia, e o objetivo era conter, muito especialmente, não só a posição chinesa, mas as relações da China com o Paquistão. A China tem projetado poder, né, no espaço ali do Oceano Índico, né, chegando até o Mar da Arábia, o chamado colar de pérolas, né, uma série de posições, né, que a China mantém ali ao longo daquele espaço marítimo, e o Paquistão tem sido um aliado muito importante para a China, né? Inclusive com investimentos chineses de maneira importante, né, no território paquistanês, infraestrutura, né, a posição estratégica do porto de Gwadar ali no Paquistão. Então havia uma preocupação de Washington, né, claro, aí juntamente com a Índia, né, que é o grande contraponto ao Paquistão, envolvendo também justamente a Austrália, que é a bola da vez agora desse acordo AUKUS, né, e o Japão, né, esses 4 atores dialogando de forma crescente para tentar justamente conter a influência chinesa e o avanço das articulações da China com o Paquistão. Então, esse novo acordo, né, claro que ele traz, né, alguma novidade, por óbvio, mas ele vai na mesma direção, né, ou seja, é mais um esforço estratégico militar norte-americano para ganhar maior robustez, maior musculatura, maior densidade, né, ali naquela região, né, considerando o caráter estratégico da Ásia-Pacífico, né, e do Oceano Índico, e fortalecer a capacidade militar
da Austrália se torna importante, né, nesse sentido para os Estados Unidos, né? Dar à Austrália um poderio militar maior, né, poder contar com submarinos nucleares, né, ajudaria, né, a conter eventual projeção chinesa, né, naquele espaço e, claro, afirmar os interesses norte-americanos na área. Já os chineses consideraram extremamente irresponsável esse acordo militar para intensificar a vigilância do Indo-Pacífico. Paulo. De acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, o movimento de Estados Unidos, Austrália e Reino Unido minou seriamente a paz e a estabilidade da região e vai contribuir para a intensificação de uma corrida armamentista. Os chineses defendem acordos regionais para a manutenção da paz e do desenvolvimento, além do incentivo à confiança mútua e cooperação entre as nações. Diante desse acordo do AUKUS, Paulo, como é que fica a posição da China naquela região? Esse desenvolvimento militar dos chineses representa algum tipo de risco, de fato, ou é apenas, mais uma vez, essa coalizão imperialista querendo se sobrepor ao avanço do país asiático? Bom, a China ela mantém suas estratégias, né, para a região, ali para o seu entorno regional, né? Temos que reconhecer, né, a prioridade que a China dá a alguns espaços geopolíticos, né? Então ela tem, né, uma grande preocupação com alguns gargalos, né? O que em inglês se chama de choke points, né? Então ter um controle importante ali sobre alguns estreitos, né, que poderiam prejudicar a circulação de mercadorias chinesas, né, e a importação, por exemplo, de hidrocarbonetos do Oriente Médio. Então, manter uma posição firme no Mar do Sul da China é fundamental para o acesso ao Estreito de Malaca, né? Da mesma maneira, né, manter posições firmes ali, né, por exemplo, né, o Porto de Gwadar, né, já comentado no Paquistão, né, é estratégico, né, porque é uma área muito próxima ali, né, justamente ao Estreito de Hormuz, e o acesso, né, é fundamental ao Golfo Pérsico. Da mesma maneira, manter uma presença também ali no Chifre da África, né, é fundamental, lembrando que a China tem uma base militar no Djibouti, já tem uma base no Djibouti, né, importante, né, para ter um controle ali sobre o Estreito de Bab el-Mandeb, né, e o acesso que ele dá ao Mar Vermelho. Então, a China tem, né, posições muito definidas, né, em algumas áreas, geralmente, né, relacionadas com preocupações de cunho econômico, né, para garantir, né, o acesso a alguns estreitos e a normal circulação de mercadorias chinesas, né, ou de importações por parte do gigante asiático, né? Então, claro que dentre esses exemplos, né, o Mar do Sul da China tem sido aquele que chama mais atenção, né, por conta, né, do avanço ali da presença de ilhas artificiais, né, por parte da China, a China ampliando a envergadura da sua presença, e isso cria, né, constrangimentos nas relações, por exemplo, com as Filipinas, com o Vietnã e com outros países que têm pretensões de controle sobre aquele espaço marítimo, né? Essas disputas têm sido bastante agudas ali, né, ao longo das últimas 2 décadas. Mas há uma prioridade econômica, né, no foco chinês, né? A China ela busca o tempo todo neutralizar, né, qualquer ideia de pretensão hegemônica, né? Sempre a política externa chinesa, né, afirma que o seu foco é o desenvolvimento, né? Vale dizer que a política externa do país se vale de alguns conceitos muito importantes, né, como a ideia de um desenvolvimento pacífico, de uma ascensão pacífica, né, o que sinaliza naturalmente para um país que não busca uma hegemonia, né, no sentido de não querer impor, né, uma ordem pela força, né, aos outros atores, né, não submetê-los pela força, né, não afirmar uma posição hegemônica, e sempre dando destaque a entendimentos de ordem comercial, né, acordos na área de infraestrutura, né, e aí nós temos, claro, né, a nova Rota da Seda, né, nós temos essa área de livre comércio agora, de alguma maneira coordenada pela China, né, essa parceria econômica regional abrangente, né, que reúne a China e outros 14 países na região, no sentido de dinamizar as trocas entre eles. Então nada indica, né, propriamente que temos a China com uma postura efetivamente hostil, né, no sentido de querer impor as suas vontades a quem quer que seja na região. Claro que ela tem uma postura pragmática, lúcida, né, busca neutralizar, né, qualquer ameaça a seu território, a seus interesses
econômicos, né? Por isso a preocupação com os estreitos, mas em consonância com o discurso chinês, né, de não haver pretensões hegemônicas, não tem havido de fato, né, ações propriamente hostis, né, contra atores na região, né? Então a atuação dos Estados Unidos em parceria agora com a Austrália, enfim, né, o diálogo estreito com a Índia, com o Japão, acabam muitas vezes justamente trazendo, né, um cenário futuro de maior incerteza, porque sim, né, esse tipo de iniciativa, né, pode acabar levando os chineses a terem reações mais duras, né? E o próprio governo chinês, né, em resposta ao AUKUS, declarou que isso pode criar uma corrida armamentista na região, né, e que era uma decisão irrefletida, né, e um acordo mal pensado, digamos assim, né? Você acha, Paulo, que esse acordo entre os três países tem mesmo capacidade de evitar a expansão militar chinesa no mundo? Não é muita pretensão diante de tudo que nós temos visto em torno do crescimento nessa que deve se tornar em breve a maior potência do planeta, Paulo? A realidade da China como potência global, né, ela não tem como ser revertida, né? A China é claramente uma grande potência global, né, um ator que tem um peso absolutamente extraordinário, já é o principal player no comércio internacional, tem mantido um crescimento econômico extraordinário, mesmo no ano passado, em plena pandemia, né, a China conseguiu manter um crescimento econômico, claro que não no ritmo de anos anteriores, mas mesmo assim cresceu, né, o que por si só já é um mérito brutal. E olhar para a realidade global significa reconhecer, né, a China em uma posição naturalmente de grande destaque, né? Do ponto de vista militar, né, claro que a China ainda fica muito aquém do poderio militar norte-americano, né, embora tenha hoje já uma marinha de guerra muitíssimo importante, né, inclusive em número de navios, né, a China já se equipara aos Estados Unidos, né, tem um poderio naval muito, muito importante, mas ainda fica muito aquém quando pensamos, por exemplo, no número de porta-aviões, né, no número de submarinos, né, que acabam definindo efetivamente o tamanho, né, do poderio da marinha de guerra de um país, né, embora, né, em número de embarcações a China já tenha uma presença equivalente à dos Estados Unidos. Além disso, em termos de projeção global, a China também não chega sequer perto dos Estados Unidos, né? Ela tem essa base militar, né, que comentamos antes no Chifre da África, ali no Djibouti, né? Tem algumas posições, né, muito firmes no Mar do Sul da China, consegue, né, manter algum tipo de presença, né, ali ao longo, como nós comentamos, do Oceano Índico, do Mar da Arábia, mas ali sobretudo por meio, né, de empresas de infraestrutura, não propriamente bases militares, mas é uma China assim, que tem uma capacidade crescente de projeção militar, né? De todos modos, né, a ideia da contenção dos Estados Unidos ela é antiga, né, ela remonta assim, ao período da Guerra Fria, quando se pensava ali numa contenção da União Soviética, dos aliados soviéticos, né, mas é o tipo da ação, né, que não impedirá, né, a consolidação da China como uma grande potência global, né. O que nós ainda não temos é, de fato, uma China com poderio militar à altura dos Estados Unidos, e muito menos com uma projeção militar do tamanho da projeção norte-americana que está no mundo inteiro, né? A China não busca isso, inclusive, né? Não é a estratégia chinesa, né? A China, né, escolhe muito a dedo, né, as áreas, as regiões em que ela busca ter uma presença militar mais aguda, né? Não é interesse chinês emular os Estados Unidos, né, no sentido de abrir bases no mundo inteiro, né, ou ter frotas, né, em todos os oceanos, mundo afora, né, não é a estratégia chinesa, né? Então, enfim, dá para dizer que a postura norte-americana, né, ela pode causar sim instabilidades, né, incerteza, porque está mexendo de alguma maneira com um ator que pelo menos não dá nenhuma demonstração, né, de buscar algum tipo de hegemonia militar no mundo ou mesmo na sua região. Há o risco de nós termos uma espécie de nova Guerra Fria a partir desse movimento de Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, Paulo. Como é que fica na prática esse cenário de tensões? Me parece exagerada, meu caro Anderson, a ideia de uma nova Guerra Fria agora envolvendo
Estados Unidos e China. Existem diferenças, existem tensões, né, desencontros muito importantes, né, na esfera comercial, né, do ponto de vista tecnológico também, né, a questão envolvendo, por exemplo, né, a tecnologia 5G de telefonia celular. Existem trocas de acusações, né, em outras frentes, né, como, por exemplo, a questão do ciberespaço, a China sendo periodicamente acusada, né, de fazer espionagem, etc. Mas eu realmente não vejo um cenário de Guerra Fria, né, no sentido de que não me parece que estejamos vendo aí uma divisão do globo em duas grandes áreas de influência, né, cada uma comandada, né, por uma superpotência, Estados Unidos, né, e China. Não vejo tampouco um desencontro tão sensível em termos de ideias, em termos de modelo econômico, né? Acho que a China ela é um player fundamental, né, nesse mundo globalizado, com a sua influência econômica, né, sobre o globo, e não vejo uma incompatibilidade de sistemas, de modelos, né, como havia à época da Guerra Fria, entre o final dos anos 40 e o final dos anos 80. Né? Então não creio que estejamos aí na iminência de testemunhar um mundo bipolar, um mundo bipartido, uma nova espécie de Guerra Fria. Né? Existem diferenças, existem desencontros, existem disputas, claro. Os Estados Unidos se sente ameaçado, né, na sua posição diante do avanço econômico chinês, né, uma China que amplia sua presença econômica e comercial na Europa, na Ásia-Pacífico, na América Latina, na África. Isso, claro, que coloca em risco a proeminência dos Estados Unidos em termos econômicos nessas regiões, mas eu não vejo uma disputa desenfreada em todos os campos, não vejo incompatibilidades de ordem econômica, cultural tão agudas, como havia à época da Guerra Fria, em que o mundo de alguma maneira se viu efetivamente dividido em dois, com modelos absolutamente antagônicos, incompatíveis, incongruentes. Não enxergo tanto assim. Mas a rivalidade, claro, ela vai continuar, as disputas serão cada vez mais frequentes, em áreas diversas, múltiplas, mas a ideia de propriamente uma Guerra Fria, Anderson, me parece exagerada, né? E, bom, sobre o governo Joe Biden, só fazendo um adendo, ele mantém a China como um grande desafio e mantém posturas muito duras, contra a China, em nada muito diferente daquilo que víamos no governo Donald Trump. Agora, quem se mostrou bastante decepcionada com a formação desse AUKUS, Paulo, foi um antigo parceiro dos Estados Unidos. Eu me refiro à França. O ministro das Relações Exteriores do país, Jean-Yves Le Drian, fez declarações muito fortes na última quinta-feira, dizendo que o governo de Joe Biden foi tão imprudente como o de seu antecessor, Donald Trump, e que seu país tomou uma facada nas costas por causa de um acordo fechado com os australianos. A França chegou a cancelar um evento de gala que estava marcado para acontecer na Embaixada dos Estados Unidos em Paris, em comemoração aos 240 anos de uma das batalhas da Guerra da Independência dos Estados Unidos no século XVIII. Essa reação surpreendente se deu porque a França tinha um acordo para fornecer 12 submarinos convencionais para a Austrália e esperava receber 56 bilhões de euros com essa venda, nesse que era considerado o contrato do século. Só que os estadunidenses resolveram que iriam fornecer submarinos com tecnologia nuclear para os australianos, que cancelaram o negócio com Paris. Como é que fica essa relação agora da França com os Estados Unidos e a própria Austrália, Paulo? Dá para se reverter esse clima estranho que foi criado? A França se viu muito prejudicada, né? Esse é mais um fato, né, que revela, né, os desencontros históricos, né, entre Estados Unidos e França, né, que não vem de hoje, né? Víamos já a época da Guerra Fria, né, posições por vezes tensas, né, entre Washington e Paris, né, sobretudo durante a presidência de Charles de Gaulle na França, né, que criticava e condenava a hegemonia norte-americana, né, e buscava evitar, né, que a França assumisse uma posição muito coadjuvante ou de subserviência a Washington, lembrando, né, inclusive, que o de Gaulle chegou a retirar a França do comando militar da OTAN. Em períodos mais recentes, vimos também diferenças importantes, né, quando a França, né, ela impediu o avanço de uma resolução que autorizasse
uma intervenção norte-americana no Iraque, né? Uma resolução do Conselho de Segurança, né? Lembrando que os Estados Unidos levaram a cabo a intervenção em março de 2003, mas a revelia de uma resolução do Conselho de Segurança justamente brecada pela França, que não concordava com a intervenção, né? Então são muitos exemplos, seja do ponto de vista histórico ou em questões mais contemporâneas, né, em que vemos uma França se posicionando de forma distinta, né, daquilo que os Estados Unidos esperariam, né? E de alguma forma o que falta muitas vezes entre ambos é uma maior confiança mútua. A França não confia muito nos Estados Unidos, né? E por isso muitas vezes prefere discordar e divergir de posições norte-americanas. Isso é algo histórico. E mais uma vez vemos que a França de fato tem motivos para não confiar nos Estados Unidos, né? A chancelaria francesa usou a ideia de terem sido apunhalados pelas costas, né? Uma imagem muito forte que foi criada, né? Que aponta para uma perspectiva de traição, né? O governo francês se sente traído pelos Estados Unidos e, de certa maneira, é isso mesmo, né? Lembrando que a França já tinha, né, um acordo com a Austrália, né, na questão dos submarinos, né, que previa o desenvolvimento conjunto de submarinos de propulsão convencional, e agora esse acordo perde completamente o sentido, né, e fica datado quando os Estados Unidos firmam esse acordo AUKUS, né, o AUKUS, voltado para o desenvolvimento de submarinos nucleares, né, com a Austrália. Então é um prejuízo econômico importante, mas muito mais do que isso, um sinal de traição, né, o que abala ainda mais, né, essa já frágil historicamente, né, relação entre Paris e Washington, e pode ter impactos, né, inclusive sobre a OTAN, né? A França já vinha há tempos defendendo que a Europa tem que ter uma capacidade militar mais robusta para não depender tanto dos Estados Unidos, para não se submeter tanto aos desígnios e à vontade dos Estados Unidos, né? Então isso apenas reforça, né, a disposição francesa em, de alguma maneira, tentar cortar, né, esse cordão umbilical que coloca a Europa Ocidental sempre tão submetida aos interesses geopolíticos estratégicos de Washington, pelo menos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né, com a criação da OTAN e tudo mais, né. Então é um clima estranho, né, que vai ficar no seio da OTAN. É algo que já vinha acontecendo em outros momentos, claro, muito característico durante o governo Trump, mas mesmo em outros momentos, né, já se percebia esse clima de desencontro entre França e Estados Unidos. Algo que provocou estranheza, Paulo, foi essa comparação do ministro das Relações Exteriores francês entre o Joe Biden e o Donald Trump. Não há nada que os democratas mais abominem que serem igualados ao ex-presidente. Além disso, a França convocou seus embaixadores nos Estados Unidos e na Austrália para prestarem esclarecimentos sobre esse acordo. Você considera essa atitude do governo de Joe Biden uma tentativa de prejudicar a França comercialmente, Paulo? Ainda que nós saibamos que no mercado internacional a lógica é outra, não deveria haver um diálogo com os franceses, aliados históricos dos Estados Unidos, antes de a negociação com a Austrália ser concretizada? Na verdade, eu nem vejo que o acordo como uma tentativa norte-americana de prejudicar em termos comerciais a França, né? Eu acho que eles bancaram o acordo por interesse geopolítico, mesmo sabendo que o acordo poderia criar constrangimento e poderia azedar a relação com Paris, né? Eles bancaram, né? Não se importaram muito com isso. Naturalmente, os Estados Unidos tinham perfeita ciência dos efeitos, das externalidades, podemos dizer, né, desse acordo negociado com Reino Unido e Austrália, e sabiam, evidentemente, que Paris reagiria mal. Mas a intenção certamente não era, né, a finalidade não era prejudicar comercialmente a França. A finalidade era firmar, né, um entendimento geopolítico estratégico importante com a Austrália, independentemente disso, né, azedar as relações com Paris, né? Então eles fizeram os cálculos ali, né, e entenderam que valia a pena levar essa ideia à frente mesmo, né, contrariando um aliado importante no velho continente, né? Então eu enxergo mais dessa maneira. E claro que o razoável, né, teria sido negociar com a França primeiro, né? Embora o entendimento norte-americano é de que a Austrália deveria ter comunicado de antemão
a França acerca da vontade de não levar mais adiante aquele acordo de 2016, né, e de agora firmarem um novo acordo com Washington, né? Então, de certa forma, os Estados Unidos empurraram para a Austrália a responsabilidade, né, de que caberia a eles ter alertado o governo francês, né, sobre o fim daquele acordo sobre submarinos, diante agora do novo acordo com Washington, né, e não aos Estados Unidos, né, alertarem a França. Mas eu acho que sim, né, seria de bom tom, até pela aliança, né, no seio da OTAN, os Estados Unidos terem, em nome da transparência, né, da confiança mútua, né, terem, antes de fechar o acordo com o Reino Unido e a Austrália, terem comunicado ao governo francês de maneira oficial, né? A França tomou ciência do acordo quando do seu anúncio, né, pela imprensa, né, o que claramente fragiliza, né, a transparência, coloca em xeque a própria confiança entre os dois países, cria-se um clima muito ruim. Mas desde sempre sabemos que as relações entre Estados não seguiam, né, pelo menos não sempre pela cordialidade, pela transparência, pela franqueza, né? Prevalecem sempre os interesses, e quando, né, o interesse aponta, né, para, enfim, alguma forma de traição, né, contra o outro, pois isso é feito sem o menor pudor ou constrangimento, né? Ainda falando sobre os Estados Unidos, Paulo, o Pentágono acabou assumindo um grave erro, revelado após investigação do jornal The New York Times, naquele ataque com um drone a um carro que supostamente seria ocupado por um integrante do Estado Islâmico no Afeganistão em 29 de agosto, levando à morte de 10 civis, incluindo 7 crianças. Um negócio absolutamente inacreditável, Paulo. Um país com uma rede de inteligência tão desenvolvida, com uma série de recursos disponíveis, cometer um grave erro como esse. É inadmissível, Paulo, e vai ficar por isso mesmo? Eu concordo, Anderson, eu acho que é um erro inadmissível. Um país que tem as capacidades e recursos tecnológicos que tem os Estados Unidos, né, que tem a rede de inteligência tão desenvolvida como eles têm, né, não podem se dar ao luxo, né, de cometer esse tipo de equívoco. Mas, de novo, né, vale ressaltar que isso não é algo inédito. Então, temos visto aí, sobretudo desde o governo Barack Obama, um recurso cada vez maior e mais frequente aos de drones, né, até para reduzir a presença militar em solo, né, reduzir a presença de soldados, né, nos estados, né, a ideia de boots on the ground, né, que é sempre muito dispendiosa e muito arriscada. Então tem havido uma preferência pelo uso de drones, ataques remotos, em tese, né, com uma precisão cirúrgica, mas nem sempre é isso que acontece, né? Então não raro vemos ali áreas civis, né, sendo atacadas, né, vítimas civis aos montes, né, nesse tipo de ataque praticado pelos Estados Unidos, o que é algo absolutamente injustificável, né, e contraria, né, a própria ideia dos direitos humanos, né? Já há muito tempo, né, vemos a ONU, né, afirmando que a guerra contra o terror, né, a luta contra o terrorismo não pode ser feita ao arrepio dos direitos humanos, né? E os Estados Unidos, enfim, parecem não se importar muito com essa ideia, né? E desde o 11 de setembro, são 20 anos já, né, vemos eles recorrerem a práticas absolutamente prejudiciais aos direitos humanos, violentas, né, com efeitos sempre muito perversos, né? Eles parecem estar dispostos, né, a pagar esse preço, né, para levarem a cabo a sua concepção de combate ao terrorismo, né? O que é sempre algo muito traumático, né? Podemos dizer, contraria qualquer razoabilidade. Enfim, mais uma vez o que se percebe é o clima de impunidade, né? Por serem os Estados Unidos, né, eles estão ao luxo de agir em bases unilaterais, ao arrepio do multilateralismo, ao arrepio do direito internacional, dos direitos humanos, né, e nunca, né, são chamados a prestar contas, porque são os Estados Unidos, né, têm poder de veto no Conselho de Segurança, o que impede, né, qualquer tipo de ação mais contundente da ONU contra eles, né, e acabam sempre saindo impunes, né, por mais
absurdos que cometam, né, por mais violações que levem a cabo, eles acabam sempre saindo impunes, né? E assim foi quando invadiram o Iraque em 2003, né, alegando que o país tinha armas de destruição massiva, né, que nunca foram encontradas, né, e nada aconteceu com os Estados Unidos, mesmo, né, fazendo a intervenção, a revelia de uma autorização da ONU. E na guerra ao terror, né, cometeram violações extremas, né, no campo dos direitos humanos, né, como esquecer, por exemplo, né, da prisão de Abu Ghraib no Iraque, a prisão de Guantánamo em Cuba, né, onde toda sorte de violações foram praticadas, né, e nada jamais aconteceu com os Estados Unidos, né. Então, esse tipo de cenário, esse tipo de quadro, né, chama muita atenção, mas mais uma vez apenas confirma, né, que eles de alguma maneira estão imunes, né, a qualquer tipo de responsabilização, né, por serem quem são, por terem o poder que têm. A velha política internacional, mais uma vez, né, revelando que se orienta e se pauta por 2 pesos, 2 medidas, né, isentando algumas responsabilidades e sendo muito dura com outros, né, que não têm tanto poder, tanto prestígio, né, e tanta influência. Mudando de assunto, Paulo, na Argentina é que a relação entre o presidente Alberto Fernandes e a vice Cristina Kirchner desandou de maneira surpreendente após aquela derrota do peronismo nas prévias para as eleições parlamentares no fim do ano. Após uma crítica contundente de uma deputada kirchnerista a Fernandes, chamando ele de neoliberal e invasor da Casa Rosada, a vice-presidente divulgou uma longa carta nas redes sociais condenando a gestão do país, sugerindo que a administração de Fernandes estava seguindo a cartilha que eles deveriam evitar e que costuma ser associada à direita. Esse racha se dá por conta especialmente da política econômica adotada pelo presidente, tanto que 5 ministros da base fiel a Cristina chegaram a renunciar aos seus cargos, algo que foi desfeito na sequência. Para tentar minimizar a crise, o Alberto Fernandes entregou a chefia de gabinete a um indicado da sua vice e houve mais 5 trocas em ministérios. Como é que você observa, Paulo, essa espécie de queda de braço entre a Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes? Você vê riscos para a coalizão de esquerda na Argentina, especialmente depois do resultado das prévias? E como é que isso reflete no continente sul-americano, Paulo? Anderson, meu caro, para entender a realidade política na Argentina, temos que, mais uma vez, considerar o quadro de crise no país, né? Uma crise que se arrasta há mais de 2 décadas, na verdade, né? Não é uma crise nova, né? É praticamente a mesma crise desde ali o início dos anos 2000, com alguns momentos, né, de fôlego, de crescimento econômico, mas é um cenário apocalíptico em termos econômicos, né, que afetou muito duramente vários governos, né, desde o governo de la Rúa, né, vários países se veem impactados pela crise e, claro, né, essa crise em tempos mais recentes vitimou o governo Maurício Macri, né, que assumiu em 2015 se apresentando como salvador da pátria, né, aquele que conseguiria corrigir, né, os problemas econômicos na Argentina. Não conseguiu, né, ao cabo de um mandato ele não conseguiu, né, debelar a crise, né, teve que recorrer ao FMI, aumentou dramaticamente a dívida no país, e o resultado foi a derrota do Macri nas eleições presidenciais e a vitória da oposição peronista, né, com o Alberto Fernandes chefiando a chapa e a Cristina Kirchner como vice. Já sabia, né, àquela altura, que havia posições e perspectivas muito diferentes, né, entre o Alberto Fernandes e a sua vice. O Alberto tem uma posição mais moderada dentro do peronismo, né, e a Cristina Fernandes de Kirchner tinha uma posição mais à esquerda. Então, enfim, tinha-se como certo, né, que a certa altura, sobretudo, né, se o país continuasse enfrentando, como continua, né, problemas, né, e crises, a certa altura poderia haver uma fratura, né, naquela chapa, né, e é o que tem acontecido, né, uma Argentina que tem que lidar com uma realidade crítica, né, no que tange a pandemia, a Covid-19, o volume de vacinação ainda fica muito aquém do desejável, o país não consegue se recuperar da crise, então uma inflação ali, né, que para alguns, né, pode fechar o ano em torno de 50%, um déficit fiscal brutal,
O governo Fernandes tem recorrido, né, a alguns pacotes de bondades, né, para tentar melhorar um pouco sua popularidade, o apoio da população, mas vimos nas primárias, né, que existe uma resistência, né, à sua base e à sua política, né? Então a derrota do peronismo é um sinal justamente de que a população não está a seu lado e não o apoia, né, ao cabo de quase 2 anos de governo. E a Cristina, claro, né, com toda a sua experiência política, ela tenta tirar proveito disso, né, se descolando do Fernandes, né, fazendo declarações contra a sua agenda econômica, né, acusando, né, de ter uma agenda que não interessa ao país, né, e com isso ela chama os seus apoiadores, né, numa postura peronista mais à esquerda, mais radical. Então, enfim, não chega a surpreender o que estamos vendo, mas pode ter impacto sim, né, para as próximas eleições, não só agora legislativas, mas para as futuras eleições presidenciais. E claro, né, um peronismo fraturado não chega a ser uma novidade, né, porque são várias as alas e perspectivas político-ideológicas dentro do mesmo partido, né. Mas claro, para a esquerda argentina pode ter impactos ruins, impactos negativos, né? A centro-direita pode se aproveitar dessa fratura, dessa divisão, e é muito que temos visto na região como um todo, né? A Argentina é sim um importante termômetro para a América do Sul, sempre é. Então, uma crise econômica e política na Argentina impacta a região. Temos visto, né, os países da região se dividindo muito, né, em termos de perspectivas políticas, né, alguns mais à direita, outros mais à esquerda. Tem variado muito isso e claro que o porvir da política argentina pode influenciar todo esse quadro, né? Mas a ideia de uma esquerda fraturada não chega a ser uma novidade na região, né, Anderson? Basta olhar para o Brasil, né, que temos uma perspectiva muito clara disso. Eu queria encerrar, Paulo, com um comentário seu para essa Assembleia Geral da ONU, que começa nesta terça-feira em Nova York e terá, como sempre, o discurso do chefe de Estado brasileiro. Será a primeira aparição internacional do Jair Bolsonaro após aqueles atos atentatórios do 7 de setembro. O que nós podemos esperar desse discurso do ex-capitão, Paulo, em um momento de fragilidade interna e externa dele? Qual deve ser o tom dessa fala do Bolsonaro na ONU? Bom, a expectativa que se tem nos círculos diplomáticos é de que vejamos um discurso mais moderado e mais conciliador, né? Claro que sem baixar muito a guarda, sem fazer muitas concessões, porque isso não é do feitio do nosso presidente, né, que sempre opta por uma postura mais radicalizada, mas um discurso mais conciliatório é possível diante da necessidade de recuperar um pouco a legitimidade e a credibilidade, não só do seu governo, mas do país, né, que se viram tão abaladas nos últimos tempos, né, pelos desmandos cometidos pelo governo Bolsonaro, em áreas muito variadas, como a área ambiental, mas em outras frentes também, né? Então, do ponto de vista doméstico, há uma perda de popularidade do presidente, né? As pesquisas eleitorais, claro que ainda é muito cedo, mas que têm sido feitas, né, indicam o avanço da rejeição contra o presidente, e no plano internacional, já nos últimos anos, né, víamos, né, um abalo grande à credibilidade do Brasil e do governo Bolsonaro, né? Então, em comparação aos anos anteriores, né, certamente veremos um tom mais moderado, buscando colocar o Brasil numa postura mais de diálogo, de entendimento, né? Tanto em 2019 quanto em 2020 prevaleceu, né, uma retórica, né, mais agressiva, mais dura, de defesa da soberania, né, buscando repelir qualquer ingerência externa, né? Em 2019, sem citar a França, mas houve ali ataques direcionados contra o governo Emmanuel Macron, né, sobretudo na questão da Amazônia. Este ano acho que o momento exige, né, mais cautela, mais prudência, mais moderação no discurso do presidente, e os círculos diplomáticos, a partir ali do Itamaraty de Brasília, parecem apontar nessa direção, né? Então, salvo maior surpresa, né, parece que esse será o caminho seguido pelo Brasil. Não é mais nada que certamente vai mudar muito a imagem sobre o país, né? O Brasil conseguiu em menos de 3 anos destruir, né, muito do que foi construído com enorme dificuldade nas 2 últimas décadas, né, em termos de projeção, de vigor internacional, de respeitabilidade e tudo mais, né? Isso é o tipo da situação que não se recupera de uma hora para outra, né?
Então, levaremos tempo, né, para voltar a ter a imagem que tínhamos, por exemplo, em meados dos anos 2000, né, quando o Brasil era assim um país com grande projeção, né, com grande visibilidade, né, e visto ali como um global player, né. Hoje não estamos mais nessa condição, e vamos penar bastante ainda, né? Mas a ideia é que este ano veremos um discurso mais conciliador, esperemos que assim seja, meu caro. Paulo Velasco, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço. Meu caro Anderson, muito obrigado pelo espaço mais uma vez, né? Para mim é sempre muito bom conversar com você, né, e tentar esclarecer as delicadas questões internacionais para os ouvintes do Faixa Livre, né? Um abraço, cuidem-se muito e até a próxima oportunidade. Conversamos aqui com o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa Brasileira no curso de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Paulo Velasco. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o jornalista Fernando Granato. Fernando Granato, bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. É um grande prazer estar falando com vocês. Fernando, eu quero te agradecer por você se dispor a conversar aqui conosco no Faixa Livre. Fernando, aos poucos, ainda que com um atraso sem tamanho, o Brasil vai reconhecendo a importância de uma série de personagens negros na nossa história, na formação da nossa sociedade. Uma dessas figuras é Luiz Gama, advogado, um dos grandes nomes do abolicionismo no século XIX e que há pouco tempo recebeu o título honoris causa pela Universidade de São Paulo, a USP. Você está lançando um livro contando a história de vida não só dele, como de sua mãe, Luísa Marim, o Bahia de Todos os Negros, pelo selo História Real, da editora Intrínseca. Nessa obra, Fernando, você une história e jornalismo, reconstituindo importantes levantes daquela época, mostrando a importância da Revolta dos Malês e da Sabinada. Para começar, Fernando, eu gostaria que você comentasse o que representaram Luiz Gama e a sua mãe para essa luta pelo abolicionismo no Brasil. O que é que você traz no livro a respeito dessas duas fundamentais figuras? Diz aqui para os nossos ouvintes, por favor. Bom, eu vou começar então contando o que foram esses importantes levantes na história do Brasil, a Revolta dos Malês e a Sabinada. A Revolta dos Malês foi o maior levante urbano de escravos que aconteceu no Brasil. Ele teve início na madrugada de 25 de janeiro de 1835, quando esses africanos de origem muçulmana, conhecidos então como malês, se organizaram para tomar o poder na cidade de Salvador. Eles eram quase todos alfabetizados, sabiam ler e escrever na língua árabe e tiveram uma grande capacidade de organização desse levante. Havia muitas mesquitas clandestinas nas ruas e vielas de Salvador e eles foram passando a organização daquele levante até que a ideia era tomar o poder e massacrar os brancos e dominar e passar o domínio da cidade. Só que eles foram traídos. Uma pessoa, uma mulher de um escravo liberto acabou os delatando para a polícia e, ao contrário de surpreender, eles foram surpreendidos pela polícia, não tiveram mais aquele efeito surpresa que eles queriam e acabou uma resistência atabalhoada que durou praticamente o dia inteiro de 25 de janeiro e acabaram massacrados, mais de 70 deles foram mortos, muitos depois deportados, os que eram libertos foram deportados para a África. E qual foi a participação da Luísa Marim? A Luísa Marim, mãe de Luiz Gama, era uma escrava liberta que vivia do ganho, ela era quitandeira pelas ruas de Salvador, portanto tinha grande penetração entre a população escrava e também liberta, e serviu de integração entre os organizadores e a população. Só que não existe praticamente nada escrito, nenhum documento sobre a Luísa Marim. O que se tem sobre ela é a história oral que foi passada de ano para ano, de pessoa de geração para geração. E ela era mãe do Luiz Gama, que nessa ocasião tinha apenas 5 anos, ele nasceu em 1830.
Depois do levante, aí vem a Sabinada. 2 anos depois, acontece um novo movimento na cidade de Salvador, esse já não ligado diretamente à causa anti-escravista, era um movimento pela independência da Bahia, mas que teve grande simpatia da população negra. E Luiz Amarim também participou. Só que depois desses 2 movimentos, houve uma grande repressão entre a população negra da cidade. E Luiz Amarim acabou fugindo para o Rio de Janeiro, deixando seu filho aos cuidados do marido, que era um português, que na verdade era uma pessoa complicada, viciada em jogo. E quando Luiz Gama tinha 10 anos, esse próprio pai vendeu o filho como escravo. Luiz Gama aí vem para São Paulo como escravo, tem uma vida aqui e se torna mais tarde um dos maiores abolicionistas do Brasil. Então o que eu fiz foi contar a história desses 2 levantes pela ótica desses 2 personagens. Além disso que eu já comentei na pergunta anterior, Fernando, não dá para nós deixarmos de citar como Luiz Gama foi importante para trazer essa ideia da ancestralidade africana na formação da identidade dos negros aqui no Brasil. O que é que ele trouxe, Fernando? Quais os traços mais marcantes que nós podemos identificar nessa formação de identidade dos negros na nossa sociedade? O Luiz Gama tem uma história pessoal interessantíssima, que está até agora parcialmente nesse maravilhoso filme Dr. Gama, que entrou em circuito e também está disponível na Globoplay, que é a seguinte: ele nasce livre, filho de uma africana livre, guerreira, como eu já disse, sua mãe, e que depois desses levantes que aconteceram na Bahia, ela teve que fugir, porque a perseguição aos negros ficou muito severa na Bahia nesses anos depois de 1835. Ela vai então para o Rio de Janeiro fugida e Luiz Gama fica aos cuidados do pai, um português que tinha uma história pessoal complicada, era ligado a jogo, boêmio. Quando Luiz Gama tinha 10 anos, o pai quebrou financeiramente e o vendeu como escravo. Luiz Gama, que tinha nascido livre, então passa a ser escravo, vendido aos 10 anos, vem para São Paulo com um lote de diversos outros escravos, chega aqui, é comprado por diversos senhores, mas quando descobrem que ele é de origem baiana, eles devolvem, porque esses escravos acabaram tendo uma reputação muito ruim pela revolta que havia acontecido em 1835, ficaram com uma pecha de escravos revoltosos. Ele acaba ficando com o próprio senhor, um desses senhores que o compra, tem uma vida de escravo até os 17 anos, aprende a ler escondido com um amigo, quando completa 17 anos foge, começa a escrever e a partir da escrita, da leitura, ganha uma outra dimensão sua vida. Ele começa a colaborar em jornais e participar desde então da causa abolicionista. Depois vira advogado de uma maneira autodidata, lendo livros, e com essa capacidade acaba livrando na justiça mais de 500 escravos e tem uma vida muito ligada ao abolicionismo e se torna uma das pessoas mais importantes do século XIX, que resgata essa origem, esse atavismo do negro, ligado não de uma maneira pacífica, como muita gente acha, mas de uma maneira resistente, o negro que resiste à escravidão. Ele é simbolizado na figura do Luiz Gama. Nós não podemos deixar de lado, Fernando, o que simbolizou a Luiz Amarim, que fez parte até de enredo de escola de samba campeão do carnaval aqui no Rio de Janeiro. Eu me refiro à Estação Primeira de Mangueira, que venceu o desfile em 2019 com um enredo História para Ninar Gente Grande, onde ela é citada ao longo da letra, enfim. Eu acho que a luta de uma mulher negra em pleno século XIX, em meio àquele cenário de escravidão que se colocava, onde o povo afrodescendente nada mais era do que objeto nas mãos dos proprietários de terra, dos senhores de engenho, deve ainda ser mais valorizada e exaltada, não é, Fernando? Sem dúvida nenhuma. A Luiz Amarim é uma das personagens mais ímpares da história brasileira. Como eu disse, ela era uma africana que veio escravizada para o Brasil, de origem muçulmana, e aqui conquistou a liberdade e passou a lutar pela liberdade de outros escravos. Ela exercia a atividade de quitandeira, era como se dizia o ganho na época. Ela percorria as ruas e as vielas de Salvador vendendo produtos
e por isso ela tinha uma grande integração entre a população. E serviu, portanto, a partir dessa capacidade dela, de elo entre os organizadores de levantes e grande parte da população escravizada e liberta, a população negra de Salvador. Ela era mãe do Luiz Gama, e a curiosidade é que não existe nenhuma documentação, nenhum registro da passagem dela por esses movimentos. O grande historiador desses temas no Brasil, que é o professor João José Reis, garante que nunca conseguiu achar sequer um vestígio da existência da Luísa Marim. Por isso, exatamente por essa falta de documentação, ela nunca foi estudada e virou quase que um mito. O que se tem sobre ela são os relatos orais, que passaram de geração para geração. E o surpreendente é que, mesmo assim, não existindo documentação sobre ela, a sua figura foi resistindo aos tempos, virou uma figura extremamente mítica, que inspirou centenas, milhares de movimentos libertários brasileiros ao longo desses 200 anos. Recentemente conseguiu finalmente entrar para o rol das heroínas e dos heróis brasileiros através de uma lei aprovada pelo Senado brasileiro. E por isso, quer dizer, acabou nunca sendo estudada, nunca sendo detalhada a sua passagem, embora tenha sido tão importante. O que se tem sobre ela, escrito, é o relato feito pelo filho, Luiz Gama, já no final da vida dele, em 1881, quando ele faz um texto autobiográfico. Ele conta que é filho de uma negra africana, aguerrida, que não se deixou ser batizada pela doutrina cristã, que participou de insurreições escravas no século XIX na Bahia, e que depois ele nunca mais viu, porque ela saiu fugida quando ele tinha apenas 7 anos, e não se tem notícia nenhuma sobre o destino de Luísa Marim. O professor João José Reis termina a obra dele, um livro importante sobre a Revolta dos Malês, dizendo que a Luísa Marim resulta de um personagem que pode ser uma realidade possível, uma ficção abusiva, porque muitos acabaram ficcionando a vida dela, não se tem, ela virou personagem de ficção, e também um mito libertário. E eu conto a história dessa personagem no meu livro. Através da história dela, eu consigo contar a história da Revolta dos Malês e da Sabinada. No que diz respeito às duas revoltas que você cita mais detidamente no livro, Fernando, a dos Malês, que foi o maior levante escravo urbano já ocorrido no Brasil, e a Sabinada, que tinha como objetivo a independência da Bahia em relação ao poder imperial, o que você conseguiu levantar nessa sua investigação que os livros de história registram de maneira superficial? Houve algum fato que te chamou a atenção nessa sua pesquisa em relação a essas revoltas, Fernando? Bom, o grande diferencial, na minha opinião, do meu livro para os outros livros de história sobre esses importantes levantes é a ambientação. Eu sou jornalista, sou repórter, então procurei aliar o dado bibliográfico, historiográfico, de pesquisa, com a vivência da reportagem. E tive muita sorte porque os cenários onde se deram esses levantes estão praticamente intactos na cidade de Salvador. Começando pela Revolta dos Malês, lá embaixo da ladeira da praça, até hoje existe o local onde começou a conspiração. Atravessando a Praça dos Veteranos, você tem a casa onde nasceu Luiz Gama e morava Luísa Marim. A própria casa está lá até hoje com uma placa na porta. Subindo a ladeira da praça, você tem o prédio da Câmara Municipal, onde naquela época era a cadeia, e no subsolo ficavam as celas, onde estava preso o principal líder da conspiração, que os outros escravos tentaram libertar. Você passa da Praça da Sé, continua ali, o Terreiro de Jesus com seus calçamentos de pedra, e assim vai. Os locais onde se deram o embate estão todos preservados. O mesmo acontece com a Sabinada. Está tudo ali. O forte onde ficaram amotinados os revoltosos está lá, permanece até hoje, o Forte de São Pedro. As ruas, os locais onde se deram os embates. A cidade de Cachoeira, no Recôncavo, para onde se dirigiu e ficou escondido o poder provincial naquela época. Enfim, eu percorri todos esses cenários e procurei trazer ao leitor não só o dado bibliográfico, histórico, mas também os cheiros, os sabores, as cores daqueles ambientes. Eu acho que isso tudo criou uma ambientação que facilita a compreensão desses episódios tão importantes para a história do Brasil, para a formação do povo brasileiro. Mudando um pouquinho de assunto, Fernando, não dá para nós deixarmos de abordar com você essa tragédia que a sociedade brasileira vive nesse momento, sob a gestão do senhor Jair Bolsonaro na presidência.
Uma figura autoritária, absolutamente incapaz de dar conta dos graves dramas que o país atravessa, com quase 600 mil mortos pela pandemia de Covid-19, crises que se acumulam em diversos setores. Como é que você tem analisado essa quadra grave que o Brasil enfrenta com o ex-capitão no Palácio do Planalto, Fernando? Bom, eu vou me ater a um aspecto que já é, na minha opinião, tão importante, que é a cultura. Existe uma lei no Brasil que completou 18 anos agora em janeiro, que determina a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. Essa lei não está cumprida, está sendo posta de lado. Não se estuda, se estuda nas escolas a história pela perspectiva do branco. Outro aspecto é a educação. Houve um desmonte completo na educação brasileira que eu imagino que vai demorar décadas para ser retomada ao patamar que estava antes. Então é um desastre, como você falou, um desastre absoluto, pegando simplesmente esses dois dados. Não estou falando de economia, não estou falando da desgraça que foi a pandemia, que foi uma coisa horrível a gente passar por isso sob a supervisão de um governo tão omisso. Então realmente é uma catástrofe que a gente vai demorar muito tempo, mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança que a partir de muito breve essa lei volte a vigorar, que as escolas voltem a tratar de seus alunos a história afro-brasileira. Isso é importantíssimo, conhecer o passado para entender o presente e programar o futuro, sobretudo para os afrodescendentes. Eu te confesso que eu escrevi esse livro pensando no contexto dessa lei, e eu tenho muita esperança que ela volte a vigorar, que o Brasil volte a poder se florescer, a poder crescer, sobretudo nesse aspecto cultural e educacional. Eu não posso encerrar, Fernando, sem pedir para que você nos diga como os nossos ouvintes podem adquirir o seu livro, O Bahia de Todos os Negros, pela editora Intrínseca. De que forma nós podemos ter acesso a esse rico material de pesquisa histórica que você nos oferece, falando sobre Luiz Gama e Luísa Marim? Bom, o livro está em todas as livrarias e também nas plataformas digitais. Ele pode ser encontrado no Amazon, no Submarino. Eu acho que esse livro é importante que seja adquirido nesse momento para poder ajudar a compreensão do que a gente está vivendo. Dom Helder Câmara, o grande bispo emérito de Olinda, tinha uma frase que dizia o seguinte: a questão do negro se liga a todas as outras grandes questões, a todos os grandes problemas da humanidade. E eu acho exatamente isso. Foi por isso que eu resolvi escrever esse livro. Eu acho que a partir de uma compreensão histórica, de uma contextualização histórica, a gente consegue entender esse problema, essa problemática da atualidade. Eu acho que nada mais emergente do que discutir a questão da atualidade, do extermínio de jovens nas periferias da cidade, sobretudo jovens negros. Eu acho que esse é o assunto mais emergente. Então, por daí eu acho modestamente a importância do meu livro. Fernando Granato, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te parabenizar pelo lançamento do livro O Bahia de Todos os Negros, pela editora Intrínseca. Quero te deixar aqui meu forte abraço e te desejar um ótimo dia de trabalho. Eu que agradeço muito vocês terem me permitido falar do meu livro. É uma honra estar com vocês e com os ouvintes. Eu espero verdadeiramente que esse livro sirva para as novas gerações, para clarear os caminhos das novas gerações brasileiras. Muito obrigado a vocês. Conversamos aqui com o jornalista Fernando Granato. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem ligadinhos aqui, mais uma vez na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!